Boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa Casa de Luz. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Muito bem-vindos também. Tem alguém aqui na casa hoje pela primeira vez? Seu nome é? Simone, seja muito bem-vinda. Seu? Bernardo? Seja muito bem-vindo também. Mais alguém? Se vocês quiserem qualquer informação a respeito da nossa casa, tá? É só nos procurar no final da reunião. Então vamos desligar os nossos celulares, ou pelo menos colocar no modo silencioso, para que a gente possa aproveitar realmente cada minuto que vamos passar aqui, né? Essa energia tão benfazeja, tão salutar que nos envolve, essa ambiência preparada desde cedo pela equipe espiritual, o ensinamento trazido também, que vai ser trazido da palestra, o momento do passe. Então vamos ficar aqui, estarmos aqui inteiros, né? Para podermos ser realmente agraciados pelo alto. Eu vou convidar o companheiro Augusto para ler a página de abertura. Boa noite a todos. Boa noite. Meu amor. Sempre. Tudo é amor. Observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que se enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? Francisco Cândido Xavier, Apostilas de Vida, pelo Espírito André Luiz. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, ao Pai Criador, e fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade e misericórdia por cada um dos seus filhos, Mestre Jesus, amigo, companheiro, irmão maior. Estamos aqui, Mestre, mais uma vez, numa noite de quarta-feira, reunidos nessa casa que aprendemos a amar, essa casa de luz, essa casa que é um farol na nossa caminhada. Essa casa que nos conforta, que nos consola, mas também nos instrui e nos incita a caminharmos no caminho reto, nos auxilia a fazer as melhores escolhas, a tomarmos as melhores decisões. Por tudo isso, Mestre querido, te agradecemos. Pedimos também que abençoe a nossa reunião, assim como todos os trabalhos que são realizados nessa casa de amor. Abençoa cada um de nós aqui presente. Abençoa a nossa companheira Benimar, que vai trazer o estudo da noite. E nos envolva, Mestre, na tua paz, a cada um de nós, dos dois lados da vida, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
temos então o prazer de convidar a companheira Lenimar, que vai fazer o estudo da noite para a gente. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite dele animado, né? Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que nós retornamos a essa casa, como sempre, né? Muito carinhosamente recebidos pelos amigos, pelos companheiros do movimento da cidade. E agradecidos aí pelo convite, que sempre é uma oportunidade de estudo, né? E de servir, né? Que a gente tem muito que trabalhar na causa do bem. O tema que a gente traz hoje, ele nasceu de uma reflexão que já temos feito há algum tempo em torno da questão da desigualdade, da exclusão social, da discriminação, não no meio espírita, mas que acabou nos trazendo para uma reflexão dentro da doutrina espírita. E começamos a pensar em torno do tema, e aí refletimos na importância dele dentro da doutrina e dentro do Evangelho, primeiramente, né? E grande é a nossa satisfação quando percebemos que as questões que estão na seara da sociedade, do mundo contemporâneo, das nossas necessidades, esses temas, eles são também muito atuais dentro do Evangelho. São temas tratados dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, e dentro ali da codificação, né? Então, é muito bom quando a gente traz algo que é atual e, ao mesmo tempo, tratado há mais de 2000 anos aí, dentro do nosso Evangelho pelo Jesus, né? Nesse primeiro momento, a gente fala da questão social, para depois a gente andar aí pelos caminhos do Evangelho e, finalmente, pensar qual é o papel do espírita diante de tudo. A gente pensa assim, desigualdade é um tema realmente atual, é um tema que todos nós, de alguma maneira, já ouvimos falar, já pensamos a respeito, mas às vezes a gente pensa que esse tema está muito longe da gente. Eu não sou preconceituoso, não, eu trato todos igualmente, eu não tenho discriminação em relação aos negros, eu não tenho discriminação em relação aos gays, aos LGBTQIAPN+, que são toda a sequência aí, né, das vertentes. Em relação aos pobres, eu não tenho discriminação, eu também não tenho com os deficientes, eu trato todos igualmente. Com a população de rua, eu também tenho compaixão. A gente sempre que pensa nesses temas, no primeiro momento a gente avalia assim, legal, vou ouvir. Mas eu não sou assim alguém preconceituosa, não. Há um tempo atrás, meu filho mais velho, antes de eu começar a leitura sobre esses temas, ele falou assim, mãe, eu li um livro e tal, da Djamila Ribeiro, e nossa, como a gente é racista, né? E eu falei assim, olha, filho, não é questão de vaidade, não, mas eu acho que eu não sou racista, eu tenho assim um afeto muito grande pelos negros, como pelos brancos, né? A gente tem uma pessoa na família que é negra, querida, né? E a gente não trata com discriminação. E aí ele me fez refletir naquela oportunidade deu start dessa reflexão, né? Frases que nós dizemos que estão na estrutura da sociedade atual e que nos revelam o quanto nós somos racistas. É por aí que a gente vai enveredar, por esses caminhos. Eu queria só espicaçar a curiosidade de vocês nesse início, para que vocês pensem o quanto esse tema também nos diz respeito. A questão da exclusão social, ela é tratada, né, nos direitos humanos, ela é tratada por filósofos, sociólogos, no campo do direito, né, nas normas internacionais, na Declaração Universal de Direitos Humanos, portanto, em todas as nações, né,
Há uma declaração de que todos são iguais perante a lei, perante os direitos. Em termos de vida, direito à vida, liberdade, segurança. A nossa Constituição Federal, ela traz um artigo específico sobre isso, que é o artigo 5º, e ela fala: todos são iguais perante a lei. Todos são. Não pode haver discriminação. E as leis paralelas, todas as leis que vieram com base na Constituição, enfim, nas normas internacionais, vem dizendo isso. É absolutamente vedada a discriminação. Enfim, não importa por cor, por raça, por opção sexual, por questão de idade, toda a discriminação, ela é veementemente repudiada pela sociedade, formalmente falando, e pelas leis do nosso país, né? Mas, diante dessa nossa reação, como a gente pensa, como a gente imagina que esse tema nos diz respeito? O Richard Sennett tem uma fala muito interessante que ele diz assim: a sociedade somos nós, né? O poder público tem o dever de cuidar, por exemplo, da população de rua. Nós estamos falando de excluídos, né? E excluídos, gente, são todos aqueles que de algum modo têm os seus direitos tolhidos ou parcialmente afastados, de algum modo. Então, grupos sociais que não conseguem ter acesso pleno aos direitos como todos, como a maioria. Então, o Richard Sennett fala assim: olha, é o poder público efetivamente que tem que cuidar, é o governo. A gente diz isso. Quando a gente passa por alguém em situação de rua, a gente diz: olha, o governo, né, olha só o que o governo faz. Olha aí a prefeitura, o que devia fazer, né? Mas será que o papel é só da prefeitura? Será que é só dos governos? Porque existem leis que garantem essa proteção, né? Mas é o que ele disse: o cristianismo, a cristianização da sociedade não cabe ao poder público, né? A compaixão não são passíveis não é passível de imposição via decreto. Então, de cima para baixo, pode vir muita lei, e elas existem, eu posso garantir isso para vocês, muitas normas que dizem sobre a igualdade, a vedação de discriminação em relação à mulher, a nossa consolidação das leis de trabalho de 1943, já naquela época era vedada a discriminação em relação à mulher, que deveria ter salário igual, e no entanto não é assim. As pesquisas mostram que as mulheres, elas recebem muito menos que os homens, embora muitas vezes ela tenha maior habilidade, maior competência, né? Em relação a concursos públicos, em que não há esse critério de avaliação pessoal, subjetiva, as mulheres chegam em maioria. Mas quando depende de avaliação para chegar a cargos superiores, as mulheres são minoria. Há pouco tempo, eu estive no Congresso Nacional e andando naqueles corredores, fui no Senado e me deparei com aquele quadro imenso, sabe como tem assim em casas espíritas ou em alguma instituição, o quadro com os diretores e tal. Lá tem um quadro imenso com os senadores da atual gestão, né? E olhando aquilo, já iniciando o estudo a respeito dessa questão da discriminação, inclusive da mulher, eu me deparei com uma questão curiosa. Pouquíssimas eram as mulheres no Senado, poucas mulheres. Muitas até são candidatas, mas as que chegam lá são minoria em relação aos homens. Os homens são sempre maioria. Negros, então, muito poucos, né? E por que será isso? Porque eu individualmente penso: eu quero menos mulheres no poder. Eu penso que os negros não devem ir para o poder. Ou será que alguém aqui pensa isso? Não, ninguém pensa conscientemente, salvo minorias talvez, né, aqueles muito arraigados na discriminação, mas não estamos falando deles, estamos falando de nós todos. O preconceito, ele é estrutural, né? Ele é estrutural. Ele está arraigado na sociedade, né? Há muitos e muitos anos atrás isso já existia. Tanto que o nosso Jesus foi pintado branco de olhos azuis
quando, levando em conta todo o contexto da época, os estudiosos dizem que com certeza ele não era branco como pintado, nem tinha os olhos azuis, né? Certamente era bem moreno, como os homens da época, olhos negros e por aí vai. E a gente fica a pensar, deixando de lado essa nossa reação, no que é a nossa responsabilidade, né? E aí chegamos, por exemplo, a refletir em torno de algumas situações. Qual é a nossa fala, por exemplo, quando a gente pensa em negros? Quais são as nossas frases que demonstram que nós somos preconceituosos? Alguém aqui pode levantar a mão com sinceridade? Alguém aqui se acha preconceituoso? Levanta a mão, por favor, se alguém acha. Como eu, vocês também não acham. Agora vamos ver se vocês se descobrem, né? Alguém aqui já disse assim: ah, ela é negra, mas é tão bonita, né? Ela é uma negra bonita. Alguém já disse isso ou já ouviu? Não? Ninguém nunca ouviu? Alguém já ouviu assim: ai, ela é uma negra de traços tão finos, nem parece negra, né? Ou ele é negro, mas que negro bonito. Acho que a pior frase é o negro de alma branca. Isso! Ah, tá aqui na relação. Ah, ele é um negro, mas tem alma branca. Por quê? Porque o branco é melhor? Por quê? Porque o branco tem traços finos e o negro não? O negro não pode ser bonito, só o branco? E por aí vai, né? Quem já não ouviu? Ah, eu tenho inveja, mas só uma invejinha branca. Alguém já falou isso? Samba do crioulo doido. E, gente, eu vivia falando isso. Eu chegava na minha casa, criança, isso aqui tá o samba do crioulo doido. Vamos arrumar isso aqui, né? Samba do crioulo doido. Também é pejorativo, né? E quando se fala, por exemplo, das mulatas, né? Mulatas tipo exportação, né? Que além do rigor, do peso em relação à cor, né? É para dizer que ela é bonitona. Tipo exportação, falando da nossa própria gente para os estrangeiros, né? Enfim, então, nós efetivamente somos, de algum modo, preconceituosos. E não somos porque pensamos, não somos porque queremos, mas não importa. Nós somos. Nós somos porque a sociedade foi construída assim. Porque a nossa avó falava assim, a nossa mãe falava assim, a sociedade fala assim, as pessoas falam. E não só falam, realizam, fazem. Djamila Ribeiro fala, né, da importância de nós pensarmos e nos conscientizarmos primeiro que somos racistas, para só então pensarmos no nosso papel, né, de alguém que contribui para afastar isso. Por exemplo, ela cita uma situação. Dentro das universidades, quem é jovem aqui, que faz faculdade, ou já fez, sabe que tem aquelas festas, né, da universidade, regada a muita bebida e a droga também. A gente sabe, eu tenho filhos que já passaram por isso recentemente e eu acompanhei. A polícia não bate lá, porque são brancos. A maioria que chega às universidades, principalmente públicas, é constituída de brancos. Por quê? Porque a gente escolhe isso? Não. Porque o ensino no nosso país, ele é principalmente para as classes privilegiadas, aí a gente fala também da discriminação por pobreza, né? Por questão econômica. Então, quem é que estuda nas boas escolas e tem condição de disputar um vestibular tão rigoroso a ponto de entrar numa faculdade, numa universidade pública? Em sua maioria, os brancos. Não é Benimar que está falando, isso é um estudo, né, gente? Isso é pesquisa. E aí, no entanto, a Djamila fala, vai lá no baile de periferia, no baile funk, onde também tem droga. A polícia bate lá. E a polícia repressiva, na maioria das vezes, atua nessa área e muitas vezes mata, né? Quantos não são os que morrem nessas situações de repressão verdadeira?
Mas vamos falar um pouquinho da questão da mulher agora, porque a ideia é fazer um passeio, não é aprofundar em cada um desses temas, tá? Vamos pensar, as mulheres aqui imaginam que sofrem preconceito? Existe o preconceito da mulher? Muitas pensam que não, né? Mas não só na questão da hierarquia que eu mencionei, da questão profissional, dos salários, não só nessa área. O machismo, e aí não é pejorativo em relação ao homem, o machismo é toda atuação de homem ou de mulher que leva à conclusão e à ação de que o homem tem preponderância de direitos e de tudo mais sobre a mulher. Isso é machismo, e não importa que seja de homem ou de mulher, né? Muitas vezes a mulher é machista, né? Quer ver uma frase machista que eu me descobri falando? Eu falei para minha filha assim, e a gente vai aprendendo com os filhos, né? Os filhos vão crescendo, a gente vai aprendendo com eles e percebendo quando que a gente precisa se atualizar. Eu me descobri falando assim: seu pai me ajudou em casa hoje, olha, seu pai me ajudou na cozinha. Mãe, não é ajuda. O pai, o marido, tem o dever, isso não é favor. Daí em diante, nunca mais agradeci a louça que ele lavou. Eu falo, amor, lava aí, mas não vou te agradecer não. E aí ele começou a me achar muito moderninha, mas faz parte. Tomara que todas nós fiquemos moderninhas e que todos os homens fiquem também, né? Todos os homens. Hoje, os homens chegam junto na distribuição das tarefas. Eu tenho dois filhos que são pais, e é interessante como eles fazem tudo dentro de casa, menos amamentar e parir, né? Menos isso, mas fazem tudo. Mas a gente vai culpar os nossos maridos? A gente vai culpar os nossos pais? Eu tenho um pai de 90 que ele não faz absolutamente nada. O papel do pai, e não é culpa dele, repito, era ir à rua, prover a casa, fazer a compra, né? A gente já vai chegar em Jesus, tá, gente? Eu preciso dessa introdução para vocês entenderem. Enfim, faz parte, não é culpa. É porque a sociedade foi construída dessa forma. O meu marido foi criado numa época em que homens não lavavam a louça, a mulher lavava, né? A mulher fazia todo o serviço da casa. Depois as mulheres começaram a trabalhar e começaram a fazer jornada tripla, dupla ou tripla, né? Então, o feminismo não é algo, por exemplo, que a gente tem que considerar, não, as mulheres feministas são aquelas que querem ser superiores aos homens. Não, quando a gente vai estudar o assunto, é muito interessante. O feminismo luta apenas contra o preconceito, né? Quantas mulheres não têm sido mortas em situação de discriminação e de abuso? Quantas não são, né? Toda hora a gente ouve isso. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, da questão do negro, da injúria contra o negro. Aqueles que gostam de futebol, a gente liga a televisão e os jogadores chamados de macaco são punidos, porque é crime, né? Às vezes a punição não é tão grande quanto deveria, nem sempre funciona como deveria, mas a lei é boa. E ela afasta, ela veda isso, né? Etarismo, vocês já ouviram falar do etarismo, gente? Alguém aqui já ouviu falar de etarismo? Deixa eu pegar a aguinha. Quando vocês pensam? Esse é um tema novo, né? Então, etarismo ou idadismo é a discriminação por idade. Particularmente em relação ao velho, né? É porque tem também a questão da discriminação por idade em relação à criança, mas nós estamos tratando aqui do etarismo e do idadismo em relação ao idoso. E aí é bom a gente falar disso, é muito bom, né? Porque a gente não se percebe também preconceituoso, mas o preconceito existe, né? Há pouco tempo eu vi na televisão, não sei se vocês viram também, uma reportagem em que adolescentes numa faculdade, numa universidade, eu não me lembro qual, debochava de uma mulher de 40, olha só, de 40, né? Porque estava lá nos bancos da faculdade. Olha só,
Devia estar em casa, devia estar aposentada, rindo da mulher. Isso foi colocado na mídia, foi extremamente criticado, né? Enfim, foi objeto aí de ampla discussão por isso. Mas o idadismo não se restringe a isso. Por exemplo, quando a gente fala para o idoso, lugar de velho é em casa. Você sabe que meu pai de 90 anos me falando isso, lugar de velho é em casa. Não, pai, sai um pouquinho. Não, lugar de velho é em casa. Porque ele ouviu isso a vida inteira. Lugar de velho é em casa. Olha aí, barbeiragem na estrada só pode ser o quê? E que mais? Quem, gente? Mulher e velho. Quando vocês ouvirem isso, não esqueçam de dizer para essa pessoa que isso é discriminação e é vedado. É vedado por lei. Né? E que, aliás, diga-se de passagem, mulher dirige muito bem. E os nossos seguros são mais baratos. Por que será? E a gente perpassa aí outras situações com, por exemplo, a população de rua, né, gente? Eu queria falar um pouquinho disso, porque a tendência nossa é afastar essa realidade como uma realidade importante. As cidades estão abarrotadas de pessoas em situação de rua. Por nós, muitas vezes, chamado de morador de rua, mas que a gente sabe que o correto é população em situação de rua, né? Muitos falam, e eu já vi isso durante a tarefa, que são vagabundos, são alcoólatras, são bêbados, preguiçosos, ainda tem gente que vai na rua dar comida. Isso é dito, e não é dito por longe não, gente, eu escuto isso. E posso dizer a vocês que essas pessoas, em sua maioria, são alcoólatras, sim, ou dependentes de outras espécies de drogas mais pesadas. O primeiro momento é uma escolha, o segundo, o terceiro, depois não tem mais. Eles não são alcoólatras porque querem. E eles dizem, a rua é um vício, e é. Depois que eles vão para a rua, e vão muitas vezes porque a família não aceita mais, e ninguém está culpando a família. Veja, nós estamos falando de estrutura da sociedade. Ninguém culpa a família por isso. É extremamente difícil para uma mãe manter um filho por mais que ela o ame dentro de casa. E é extremamente doloroso. Há pouco tempo nós presenciamos isso. De uma pessoa em situação de rua, retirada, assim, nas últimas mesmo, uma situação deprimente, que eu não vou entrar no mérito para a gente não se alongar. E essa pessoa, esse homem de 34 anos, que nem andava, que estava numa situação deplorável, foi levado para a mãe. A mãe recebeu com muito medo, com muita preocupação. Dizendo ela que já são 20 anos de luta e que ela não sabe como vai ser. Ele está lá, tem 1 mês e meio, 2, e a torcida da mãe, a oração da mãe e de todos nós que acompanhamos o caso, é de que ele consiga se livrar do vício. Mas o fato é que essas pessoas não estão na rua porque querem. E uma fala mais triste que eu ouvi dele, depois de já ficar muito tempo sóbrio e já ter passado pela crise da abstinência, eu perguntei, o que é mais difícil na rua? Porque eu vejo, mas eu não sei, não estou na pele, né? Meu lugar de fala é outro. O que é mais difícil na rua? Ele disse, nem tanto a fome, porque a fome mas o frio. Eu quase chorei quando ele disse isso. E nessa época do ano, a gente imagina como é. Eles dormem em papelões quando tem sorte de achar, ou quando o discernimento deles, porque tem os loucos, os doentes mentais também, né? Quando o discernimento deles permite que eles catem o papelão durante o dia e guardem. Isso quando os catadores não vão lá e levam, né? Então, essas pessoas são extremamente também vítimas do preconceito, vítimas da exclusão da sociedade. Mas vamos agora, depois de feito esse panorama, pensar em como isso tem significado para nós no contexto espírita e no contexto do Evangelho.
Vocês sabem que Jesus era judeu e viveu numa época em que havia muita discriminação. E a gente só para pensar nisso quando vai efetivamente estudar o tema, né? Porque até então a gente lê as passagens e não percebe. Mas Jesus tem lá as falas, né? As passagens dele. Então, uma delas, por exemplo, é a parábola do bom samaritano, né? Que vocês devem lembrar, isso já deve ter sido objeto de estudo, em que, ao pregar sobre o amor ao próximo, alguém perguntou a ele assim, mas quem é meu próximo? Querendo testar Jesus, porque ele é testado o tempo todo. E ele então contou essa história, né, da parábola do bom samaritano. Tudo dele era em forma de história, para que as pessoas percebessem, introjetassem, para que fosse no nível da população da época. Um homem ia de Jerusalém para Israel e foi assaltado, né? Os salteadores machucaram ele, roubaram e deixaram ele quase morto, caído lá. Por lá passou, primeiramente, um sacerdote, né? Que era um judeu e que, em princípio, deveria efetivamente ter piedade, né? Era um homem tido conceituado na sociedade da época, mas esse sacerdote olhou aquele homem e não acolheu. Veio o levita, igualmente olhou aquele homem e não acolheu. Mas veio depois um samaritano que passava por ali a trabalho e ele se compadeceu daquele homem. Desceu do seu cavalo, pensou suas feridas, cuidou dele naquilo que podia, colocou aquele homem sobre o seu animal e levou até uma hospedagem. Chegando lá, ele disse: tome aqui pelo trabalho, cuide dele. Quando eu retornar de viagem, eu passo aqui e pago o que mais for necessário, o que gastar com ele. E Jesus olha para o homem que perguntava quem era efetivamente o seu próximo e disse: quem era o próximo? Quem foi o próximo daquele homem? O samaritano. Mas o que significa samaritano, gente? Vocês já pararam para pensar? Os samaritanos, na época, eram considerados impuros. Eles eram considerados imundos. Era uma classe excluída. Judeu e samaritano. O samaritano era excluído. Então Jesus fez questão de dizer: olha, quem foi quem fez certo? O samaritano. De Jesus, que nos traz uma reflexão importante do papel de Jesus em prol dos excluídos da época, né? Porque ele, em princípio, nem deveria aquele homem, né, na cobrança dos impostos. E aí, eles eram muito bem mal vistos. Então, Jesus, em princípio, poderia dizer: não, esses são excluídos, né? Não vou considerar esse homem, não vou chamar para ser meu apóstolo. Mas foi justamente o Levi, o cobrador de impostos, que o Jesus convidou para ser um dos seus apóstolos. E não só convidou, como ele foi comer na casa de Levi, Mateus. E chegando lá, muito burburinho, né? Porque na época, gente, a mesa era assim considerada o espelho da sociedade. Ali, a mesa, comeriam os que eram iguais. Nunca os excluídos, pobres, enfim, pecadores, né? Publicanos, que eram esses cobradores de impostos, por exemplo, samaritanos, jamais iriam à mesa. Mas Jesus sentou à mesa e sentou com pecadores, sentou com publicanos, porque Levi era um publicano, cobrador de impostos. E aí o burburinho começou. Nossa, mas o seu mestre senta com pecadores, come com publicanos? E qual é a resposta de Jesus? Né? O são não precisa de médico. Eu não vim para os justos,
né? Eu vim para os pecadores. Essa frase, gente, quando jogada na nossa realidade, jogada em confronto com o que a gente vive hoje, a gente pensa, qual é o nosso papel? Vamos refletindo em torno disso, para a gente chegar ao final com alguma conclusão. Jesus não só não discriminou, como ele trouxe para si essas pessoas, para próximo dele. Em relação à mulher, por exemplo, tem uma passagem interessante da mulher samaritana. A mulher samaritana, gente, era considerada impura também, porque era de Samaria. Era considerada imunda, impura. A mulher, então, da época, ela não poderia... os judeus não dirigiam a palavra a ela em público, nem se fosse esposa. Se ela tivesse menstruada, então, era absolutamente considerada impura e ninguém poderia se aproximar dela. Então, certa feita, Jesus passando por Samaria, olha que homem, né, gente? Que exemplo, né? Ele, então, com seus apóstolos, passando por Samaria, havia necessidade de buscar comida. Naquela época não tinha, né, gente? Carro, eles não tinham animal, era muito difícil, caminhavam horas para chegar de um lugar a outro. E eles tinham a necessidade de buscar comida. E Jesus então disse, eu fico aqui e vocês vão. Mas Jesus já sabia o que ele queria. Não era à toa, né? Essa passagem está lá em The Chosen. Vou fazer um parênteses aqui. É uma série linda. Baixa um aplicativo, The Chosen. É a vida de Jesus, mas muito bem encenada. Tem várias passagens lindas. Tem a primeira temporada na Netflix, mas eu assisti outras no próprio aplicativo ou no YouTube. Ele passa, então, a procurar um poço de Jacó, né? E ele fica ali, esperando. Mas o que ele estava esperando? A mulher samaritana. Vem a mulher buscar água no poço, em pleno meio-dia, que não era nem o horário que as mulheres costumavam pegar água. E nem elas iam sozinhas, mas aquela mulher foi sozinha. E lá chegando, ele disse a ela, dá-me de beber. E ela olhou para ele, e lógico, eles eram tão discriminados e tinham em relação ao judeu uma certa, né, resistência. E ela disse a ele, até em tom de ironia, mas como pode? O senhor que é um judeu se dirigir a mim, que sou mulher e samaritana, porque a samaritana era excluída e muito mais mulher? E aí ele disse, né, que se ela soubesse quem lhe pedia água, ela lhe pediria água e ele lhe daria água de beber, que mataria para sempre a sua sede. Eles ficam ali um tempo e tem um prosseguimento aí, vale a pena ler depois a respeito, ou ver esse episódio, né, do The Chosen, que explica bem. E ela sai dali maravilhada com as falas de Jesus, pelas quais ele revela que ele efetivamente é o mestre. Por que Jesus era tão acompanhado de multidões? Porque eles já esperavam o mestre, havia a promessa da chegada de um mestre, de um Messias. E ele fazia milagres, então todos perceberam que ele era o Messias. E aquela mulher, quando viu a palavra dele, percebeu que ele sabia da vida dela, antes dela falar. Então, ela foi avisar para os outros. E os apóstolos chegaram e, lógico, acharam muito estranho que Jesus falasse com a samaritana. Olha o exemplo de chamar a si a mulher e a samaritana, que era um povo excluído. E deixar para os seus apóstolos e para todos nós um exemplo de que a questão de discriminação precisa ser combatida de algum modo. Está muito rápido, gente. Estou olhando o relógio ali, mas tanta coisa para falar. Vamos avançar um pouquinho. Então tá bom. Então tá. Combinado. Tem também a passagem da mulher adúltera, né? Porque as mulheres da época eram discriminadas. Imagina se fossem pegas em adultério, né? O adultério aí, como vocês sabem, é a questão da infidelidade conjugal. Os homens da época levaram na
nas proximidades de Jesus, aquela mulher jogaram assim e disseram, olha aqui, ela foi pega em adultério. A lei da época dizia que a mulher pega em adultério, que fosse pega em adultério, teria que ser apedrejada. Morta mediante apedrejamento. Eles queriam testar Jesus, porque se ele dissesse não apedreja, ele estaria descumprindo a lei da época. Ele não podia fazer isso. Se ele dissesse apedreja essa mulher, ele estaria cumprindo a lei da época, mas violando absolutamente o que ele entendia como justiça, né? E também não ia fazer isso. Então Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Contam os espíritos, aí já é do detalhe da espiritualidade, que ele colocava ali a imperfeição daqueles homens que estavam ao redor. Ia colocando ali as imperfeições anotadas. E ele levantou-se e disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um, todos foram saindo. Ele se dirigiu à mulher e disse, onde estão aqueles que te acusaram? E ela disse, se foram, Jesus, se foram, Senhor. E ele disse, não, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vejam que ele não discriminava, não punia no rigor da época, mas ele não era conivente. Ele dizia, não faça mais. Né? Jesus foi acompanhado por muitas mulheres, revelando a importância que a mulher tinha para o seu ministério. Né? E ele apareceu primeiro, por exemplo, a Maria de Magdala, quando ele voltou em espírito. Né? Vocês sabem disso. Vamos prosseguir um pouquinho aqui, lembrando da passagem dele com Zaqueu. Vocês lembram de Zaqueu, da passagem de Zaqueu? Né? Que era aquele homem que também era um publicano, portanto, cobrador de impostos, né? Visto com certa resistência pela sociedade. Esse homem era muito rico, inclusive, então, como ele explorava os pobres, ninguém queria ele por perto, né? Então, certa feita, a multidão andando, Jesus no meio, aquela multidão caminhando. E Zaqueu era um homem baixinho. E ele queria ver Jesus, ele queria, mas ele não conseguia. Então, ele avistou uma árvore, subiu na árvore e ficou ali tentando olhar Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, desça, Zaqueu, porque hoje eu preciso que você me hospede. Né? E ele foi se hospedar na casa de Zaqueu. Todo mundo da época ali ficou de queixo caído. Como pode o mestre, o Messias, chamar um publicano e ainda por cima se hospedar na casa dele? Mas era justamente para esses que ele veio, né? E é para esses que ele está, que ele continua, né? Os sãos não precisam de médico. E esse homem, inclusive, depois disse, olha, eu dou metade dos meus bens, se eu violei ou transgredi, causei dano a alguém, eu pago um quádruplo, que era a norma da época, inclusive, né? Enfim, e ele disse para esse homem, essa casa hoje recebeu a salvação. Então ele já sabia, Jesus não fazia, como dizia minha mãe, não pega prego sem estopa. Ele sabia que a samaritana estaria no poço ao meio-dia, ele sabia que aquele homem tinha ali a capacidade de transformação, né? Como Saulo, para quem ele apareceu, enfim. E aí agora nós vamos, cientes disso tudo, pensar, se Jesus foi todo bondade, compaixão e todo ação em prol dos excluídos da época, qual é o nosso papel? Será que a gente tem o direito, enquanto cristãos, de simplesmente ignorar tudo isso que acontece ao nosso redor? Ah, bom, mas eu não tenho ato racista, assim. Mesmo que eu fale assim umas palavras, já aprendi, não vou falar mais, né? Eu não machuco um morador de rua, uma pessoa em situação de rua. Eu respeito a minha mulher. Enfim, mesmo que a gente
gente tenha toda essa consideração em torno do que a gente falou aqui e a gente memorize isso e pense, bom, eu vou pensar sobre isso. Mas os Espíritos nos dizem, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que da nossa omissão resultar. Richard Sennett conta uma história interessante sobre essa omissão nossa. Havia um homem, pessoa em situação de rua, muito frio, e na época ele tentou achar uma viatura, alguém que pudesse socorrer esse homem, né, que estava caído ali, enfim, e ele fez de tudo para tentar, mas não conseguiu. Saiu dali certamente muito indignado com o poder público da época. Mas pensou, eu fiz a minha parte, eu tentei. E ele pergunta, né, de quem é a responsabilidade? Do governo? Com certeza. Mas também daquele samaritano que não fez a sua parte. Porque o poder público, gente, ele não vai dar conta. Os decretos, eles não serão capazes de instituir a solidariedade, a fraternidade, a compaixão. E o poder público, a gente sabe, a gente conhece, tem pernas curtas muitas vezes. E às vezes as pernas são longas, mas não caminham onde deveriam caminhar. Então, o nosso papel é sim de ação. E aí cabe a nossa reflexão em torno disso. Porque no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, por exemplo, a questão do convite aos pobres e expropriados. A caridade com os criminosos, está lá no capítulo 11. Em Fonte Viva, nós vamos ter lá a informação de Emmanuel, dá-lhe voz de comer, voz. Nós temos dado de comer para essas pessoas. É a missão do homem inteligente na Terra. O homem de bem, ele precisa defender os fracos contra os fortes. Quem são os fortes? São a maioria. Quem são os fracos? São as minorias excluídas. Então nós temos o dever, nós espíritas. Quais são as ações? Vamos pensar em torno disso. Que ações? Quando se pensa, por exemplo, no etarismo, como incluir o idoso? Numa associação que eu faço parte, toda vez que ele vai fazer alguma coisa para o idoso, é assim. Tem 1000 coisas para os novos, mas para o idoso é um jantarzinho no final do ano. Será que o idoso, e eu estou quase me incluindo nisso, e considero, na verdade a gente já, o idoso ele já começa, quando se começa a cuidar do idoso, se começa desde de mais novo, Qual é? Eu até me perdi aqui, fui falando que eu estou chegando na idade, já fiquei preocupada aqui. Mas sim, todos nós nos consideramos de algum modo já chegando nessa situação. O que nós gostamos? Só de um jantar, de comer? Será que o idoso só serve para isso? Quer dizer, será que não há nada que possa incluir o idoso? O idoso gosta de pensar, gosta de dançar, o idoso gosta de participar. Tudo no passo dele, porque a gente precisa respeitar o passo do idoso, porque ele é diferente. Ele tem limites físicos, Por exemplo, você dizer para o idoso, eu já te falei isso, eu até esquecida, mãe, eu já te falei isso 2 vezes, 3 vezes. O idoso já é constrangido pelo esquecimento natural que vai tomando parte da sua condição física. Ainda tem que ouvir isso dos mais novos? Isso é etarismo. E a gente não faz pensando, a gente faz sem pensar, Em relação ao racismo, por exemplo, em relação, aliás, a toda espécie de preconceito, não basta não fazer, é preciso fazer. Mas o idoso, a gente faz qualquer coisa, ele não vem. Faça ele querer vir.
inclusão de qualquer um desses segmentos que a gente falou é uma ação que demanda o nosso esforço enquanto sociedade, enquanto instituição, de trazer esse segmento para junto. Vamos chamar o idoso dentro de uma casa espírita para fazer coisas. Ele vai falar devagar, talvez leia muito devagar. Tudo bem. A gente não chama o jovem, a gente não chama a juventude para incluir, vamos chamar os idosos. Né? Na relação dos nossos entes queridos, vamos pensar em como nós estamos tratando com os nossos velhos. A atenção com eles, o cuidado de não fazer só uma visita, porque a tendência nossa é só visitar o idoso. Mas o idoso é carente, ele não precisa só de uma visita, ele precisa de companhia, né? E é muito difícil, porque todos nós que ainda somos ativos de algum modo e mais novos, estamos com o tempo muito ocupado. Mas na hora que os nossos velhos se forem, a gente vai pensar, podia ter ficado mais tempo, né? Podia ter estado mais tempo. E agora eu estou aqui, vou perder horas aqui, nesse instante que ele se foi, ou que ela se foi. Netos, né? Bisnetos, serem levados ao convívio desses idosos. E por aí vai. Com os LGBTs, QIAPN+, trazer esse segmento para junto, afastar qualquer tipo de discriminação, incluir efetivamente, convidar, palestras sobre esses temas. É hora de nós deixarmos de lado o preconceito. Mas vai falar sobre isso na casa espírita? Vai. Porque lá atrás nós éramos daquele grupo católico cheios de tabu, que não falávamos nada e que discriminávamos, ao ponto de pintarmos um Jesus branco de olho azul. E nós espíritas temos a bênção de conhecer todas essas verdades, né? A defesa do fraco exige a quebra dos tabus, exige a mudança de paradigma. É hora de mudarmos, né? Em relação aos portadores de deficiência também, temos um olhar especial na acessibilidade à casa espírita. Mas não é só aqui, nós estamos falando na casa espírita, mas todos aqui serão multiplicadores disso que a gente está falando. Como eu estou sendo multiplicadora daquilo que eu li e estudei. Sou mera multiplicadora, nada aqui é meu, né? Então, por exemplo, nas empresas, quem é empresário aqui? Quantos negros? Qual o percentual de negros? Qual o percentual de portadores de deficiência? Existe uma lei, inclusive, que estabelece a obrigação de um número X de portadores de deficiência nas empresas. Pouco lembrada. Então, quando a gente pensa na nossa vida, a gente vai perceber que muitas vezes nós não temos um negro a não ser o doméstico, né? Porque faz parte da história que os negros serviam aos brancos, né? Mas nas empresas, quantos negros chegam e são contratados? É hora de mudar. Nós, espíritas, precisamos contribuir para mudar essa realidade. Toxicômanos, em vez de olharmos essas pessoas com repúdio, nossa, drogado, massageta, lamentável, é preciso incluir. Essas pessoas precisam de acesso ao poder público e é muito difícil. As nossas instituições fazem um belo trabalho com os excluídos, no que diz respeito à pobreza, por exemplo, na questão econômica, na questão de acesso ao mantimento, roupas, enxoval de bebê. Precisamos estender as nossas ações para toda espécie de exclusão.
e abraçar essas pessoas. Muitas delas nem conhecem o verdadeiro abraço, né? Por vezes conhecem por um tempo, mas depois são afastadas. Mas nós não temos o hábito de abraçá-las. E abraçar não só no sentido literal aí, de abraçar mesmo, mas no sentido de receber, de acolher. Christophe Dejoux, ele fala da banalização da injustiça. E a banalização da injustiça é algo que a gente precisa lutar contra. Que é a gente, por exemplo, passar pelas pessoas em situação de rua com naturalidade, ver aquilo com naturalidade. Isso não é natural. Não podemos acostumar. A injustiça não pode se tornar banal para nós. A gente precisa se indignar sempre. A boa indignação, ela vai evitar a banalização da injustiça. Ela vai nos levar, como espíritas, a desempenhar o papel que precisamos, a seguir efetivamente o ensinamento de Jesus, de exemplificar para os nossos, abraçando pessoas que seriam excluídas, que seriam repudiadas, fazendo por elas, incluindo-as aonde quer que nós passemos. Que Jesus nos abençoe e que Ele possa nos permitir interiorizar essas palavras que não são minhas, fazer com que esses excluídos ganhem espaço na sociedade, ganhem espaço nas casas espíritas, tomem conta, tomem assento e que nós sejamos capazes de mudar essa realidade. Muito obrigada. Agradecemos a companheira por dividir, né, conosco tantas informações importantes e tão atuais, né, e que levam com certeza a refletirmos, né, sobre cada palavra, cada informação na nossa vida, na nossa caminhada. Muito obrigada, gratidão. Vou dar os avisos da noite, então, os recados. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, teremos a palestra com os companheiros da nossa casa, Neuza Rocha e Raquel. Elas vão falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Na quarta-feira, receberemos o palestrante Walter Silva, de Guapimirim. Ele vai falar, o tema é Perdoai para que Deus vos perdoe. Os companheiros da cantina também pediram para avisar que ainda temos lá 3 sanduíches naturais, 3 empadas de camarão, um quibe de espinafre e um pastel de ricota com passas. Aproveitar, fazer um lanchinho, fazer uma confraternizaçãozinha ali embaixo, né, com os amiguinhos, com os companheiros. E quem tiver feito a conversa fraterna pode pegar o resultado ali na salinha do som com a companheira Cida. Tá? Vamos então ao passe. Hoje a dirigente do passe é a companheira Vanessa. Os passistas são Adriana, Carlos, Helena, João, Georgina e Monserrat. Podem permanecer nos seus locais, nos seus lugares. O companheiro Augusto vai conduzi-los, tá? Até a sala de passe. Quem tiver alguma prioridade, alguma necessidade, basta levantar a mão que o companheiro dá essa prioridade. Tá bom? Às vezes a pessoa precisa sair mais cedo, tem horário de ônibus, enfim. Mas basta só permanecer sentado e levantar a mão que ele vai dar essa prioridade para vocês, tá bom? Agora então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, companheira Menezes.
Vamos aproveitar esse instante, esse ambiente de energia suave, doce, e levemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Senhor e Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade da tarefa, por esse encontro, Senhor, com o Seu Evangelho, que tanto contribui para o nosso crescimento, para a nossa autoanálise, para reflexões, Senhor, que contribuem igualmente para a modificação da sociedade de todos nós. Te pedimos, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a pedir também. Que abençoe todos que aqui estão, todos e todas. Que possa fazer com que em cada coração haja nesse instante a serenidade e a paz. Afaste, Senhor, de nós as turbulências do dia a dia, os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos medos. Permita que sejamos, Senhor, capazes de perceber quando o nosso caminho ideal não estiver sendo trilhado. Ajuda-nos a ver, Senhor, para onde devemos caminhar. Que os bons espíritos em Seu nome nos façam enxergar qual o nosso papel em torno do tema analisado, da desigualdade social, da discriminação, do preconceito. Faça de nós, Senhor, de nós todos e todas aqui, Seus instrumentos de amor ao próximo. Que assim seja.